família significa caminhar juntos. Ninguém caminha sozinho na família. A nossa vida, filhos, ela é um caminho. A gente começa a caminhar quando é criança. Então, na nossa vida nós caminhamos juntos. Nós começamos quando nós somos crianças, quando vamos crescendo, e no decorrer do caminho da nossa vida, nós encontramos nossos pais. São os primeiros que nós encontramos nesse caminho, que marcam a nossa vida profundamente. Às vezes, eles nos entregam para outros, nos cuidarem, dependendo da sua possibilidade, mas alguém fez essa função na nossa vida. E nós vamos crescendo, e depois nós escolhemos alguém para formar uma nova família, no caso de vocês, né? E assim sendo, esse caminho continua depois, juntos. E assim tem que ser até o final. Muitas mudanças no nosso mundo nos últimos anos. Antigamente, não se pensava nunca em dividir uma família. Não se pensava nunca em uma criança crescer sem ter pai e mãe. Não se pensava. Havia casos, mas eram raros. E quando acontecia até escandalizava, de tão raro que era. Antigamente se começava uma vida de família em geral num altar. E se terminava só quando ficava viúvo. E assim os dois caminhavam. Essa pastoral surgiu na igreja por quê? Porque as famílias têm sofrido. Porque as famílias têm encontrado dificuldades. E porque as famílias sozinhas não podem lutar contra essa correnteza. Quem está aqui na foto? É o Sagrado Coração de Jesus. E nessa foto, eu quero que vocês olhem para essa foto, tem uma coisa aqui muito especial. O que é o centro dessa foto? O centro para onde Jesus aponta é o quê? É o seu coração. E o coração é símbolo do quê? Do amor. Quando alguém quer dizer que ama o outro, desenha um coração, né? Os filhos de vocês na escola, quando fazem homenagem ao Dia das Mães, geralmente trazem um coração pintadinho, uma cartolina de coração. Quando vocês se conheceram, davam um recadinho em forma de coração. Então, o coração é símbolo do amor. E quando Jesus nos mostra esse coração, ele tem aí, ele nos mostra qual é o centro da nossa vida. Que a nossa vida, ela tem que girar sempre em torno do amor. Não da paixão. A paixão é perigosa. A paixão, ela passa rapidinho. A paixão é aquela época que a gente não vê defeito nenhum no outro, né? A gente acha que tudo é perfeito, depois do tempo ela vai terminando. Agora o amor não. O amor, ele perdura. E o amor, ele pode se desenvolver. O amor, ele pode crescer com o tempo. O amor, ele não termina. O amor é paciente. O amor tudo espera. O amor tudo perdoa. O que é amor? Quando nossos filhos fazem uma coisa que nos desagrada, a gente sempre perdoa, não é? Por causa do amor. Sempre. Por pior que seja, o pai e a mãe sempre perdoam. Por causa desse amor. E Jesus nos mostra esse amor para nos ensinar que o centro da nossa família tem que ser o amor. Tem que ser esse coração. E esse coração a gente tem que levar para casa. Tem que deixar entrar dentro da nossa casa. Porque ao mesmo tempo ele fala, eu sou o amor, ele fala também, eu sou a luz. E nós precisamos de luz para que a gente não erre nesse caminho que o Padre começou a falar. Porque nesse caminho nós vamos encontrar muitos atalhos, nós vamos encontrar muitas outras estradinhas, muitas veredas, maus conselhos, informações erradas, nosso próprio cansaço. Que perigo a gente ouvir isso e não ouvir ele, que aponta sempre para o amor. O amor tem que superar tudo nas nossas famílias. Tudo. Tem que ser o centro. Aí esse santinho sensível para vocês. Continuando aqui, o padre quer dizer algumas situações que as nossas famílias têm passado. Para a gente ver a importância desse Sagrado Coração que a gente tem na mão. Dessa foto que é para nos lembrar. As nossas famílias, elas têm passado por uma pobre autoestima. Infelizmente, nas nossas famílias, muitas vezes, a nossa casa é um lugar onde a gente não se sente bem. É um lugar onde a gente encontra dificuldade. Onde a gente não é valorizado em casa. Quantas vezes lá fora as pessoas nos valorizam mais do que em casa? Nos tratam bem e tudo. E em casa, nós encontramos incompreensão, nós encontramos ataques, nós encontramos sempre sendo diminuídos, e não pode. O padre aqui vai lembrar algumas coisas que cultuam com a gente, né? Eu não sou o padre. A gente tem que ser estimado em casa. Se tem alguém que a gente tem que amar, que está dentro da nossa casa em primeiro lugar, humanamente falando. Se a gente não ama o nosso próximo mais próximo, como é que vai amar os outros? Então esse amor tem que começar lá dentro. A esposa tem que incentivar o marido tem que incentivar a esposa. Nós temos que nos estimar.
aumentar a autoestima do outro e não falar, viu, você nunca acerta, não vai dar direito. Né? Eu já falei dessas coisas do gênero. Olha lá a vizinha, o marido dela é melhor que o meu. Ou olha lá o vizinho, a esposa dele faz isso, faz aquilo. Se a gente se esconder, a gente vai viver. É porque quem está do nosso lado é o melhor para a gente. E não tem outro, a gente não pode esquecer. Tem que aumentar a autoestima dentro da nossa casa. Também, um grande problema nas nossas famílias é uma compensação. Quando a gente não começa a achar o amor dentro de casa, a gente vai buscar o amor em outras coisas. Infelizmente, isso é um grande mal nas famílias hoje. Se a gente não tem o amor dentro de casa, o ser humano tem sede de amor. O ser humano foi feito para amar e ser amado. Se a gente não der o amor dentro de casa, esse amor vai vir de fora. E aí nós temos o risco para as nossas famílias. E também as fugas. Não só esse risco, mas as fugas. Quantas vezes eu enfio minha cara no trabalho e não tenho que lembrar da minha casa dos problemas dela. Ou eu faço questão de ficar arranjando compromisso para não ter que voltar para casa mais cedo. As fugas da nossa família. O pai está falando isso porque isso não acontece no Brasil, né? Isso acontece lá fora. Mas isso acontece. Temos que tomar cuidado com as fugas. Também um grande problema das nossas famílias hoje é a ausência dos pais. As famílias têm crescido cada vez mais sem os pais. Eu falava aqui na reunião do colégio e repito mais uma vez: os pais não são um acessório dentro da família. Os pais são essenciais dentro de uma família. A figura do pai é importantíssima dentro de uma família. É referência para o menino e a proteção para a menina. A figura do pai. É o companheiro da esposa. Companheiro. Essa palavra é bonita. Companheiro porque estamos indo no mesmo caminho. Eu sempre lembro uma coisa séria. Tem uns que falam assim, eu vivo só para os seus filhos. Está errado. Tem que viver para os filhos, ajudar os filhos? Tem também, mas só não. Porque os filhos vão criar asas e vão embora. Vai ficar os dois velhos em casa depois. Por isso, temos que dar um lugar privilegiado para ficar do nosso lado. Depois vai terminar os dois lá. Você tentando presídio do outro quando estiver velhinho. Né? O padre brinca, mas justamente assim nossa vida. Nós temos que amar essa pessoa que está do nosso lado. Nós temos que ter a presença do pai em casa. O pai não tem que só trabalhar. O pai não é o escravo da família. Mas o pai é importante para a família. É importante que o pai faça oração antes de almoçar e de jantar. Ou de tomar café. É importante que o pai pegue às vezes o texto e fale assim, olha, nós vamos rezar o texto. E ele presida a oração. E não a mãe fica implorando. Né? Vamos na missa. Ah não, não vou não, hoje tem o jogo. Né? Nós temos que pôr esse coração no primeiro lugar. Tanto que tem 3 horas de missa aqui no domingo, para a gente escapar do jogo, né? A igreja facilita quem gosta do jogo. Certo? Mas a gente tem que ter esse apoio entre um e outro. Outra coisa, um problema é uma cultura anti-maternidade hoje. Ao mesmo tempo que tem a ausência do pai, nós temos uma cultura que vai contra o ato de ser mãe. Como se ter filhos fosse um atrapalho, fosse algo que prejudica a vida do casal. Então você começa a ter cachorro, né? Você começa a ter um monte de coisa. Não é mal de cachorro, só tem um cachorrinho. E quem tiver, cuide bem. Mas, ao mesmo tempo, muitos casos substituem e amam o animal como se fosse uma criança. Não é uma criança. E deixam de ter uma criança. Gente, olha que coisa maravilhosa uma criança. Que coisa linda uma criança. Olha esse neném. Que coisa mais linda. Como é que alguém pode ter coragem de dizer assim, eu não quero ser mãe? Isso existe hoje. A mulher, ela se realiza na maternidade. A idade da mãe. E os médicos têm provado, nos estudos, que quanto mais filhos tem, mais forte fica a saúde da mulher. Isso os médicos têm dito. Os filhos não fazem mal à mulher. Pelo contrário, os filhos trazem alegria, realização, plenitude para a maternidade, para a vida da mulher. Ao mesmo tempo, outro problema das famílias são os divórcios e as separações. Porque quando a gente não cuida disso, começa a entrar as coisas de fora. Geralmente ninguém divorcia só da cabeça própria. Mas houve muita gente, escuta muita coisa, vê muita novela que fala assim, não está bom, separa. Não está feliz? Separa. Eu tenho que ser feliz. A minha felicidade está onde? Eu vou buscar minha felicidade. Meu Deus, você tem uma família, a tua felicidade está fora da tua casa? O Fernando me desculpa, você precisa do Fernando, está lá fora aí. Né? Mas um dia no Facebook eu colocou uma frase linda lá. Disse assim,
Eu vou para casa e mais os meus tesouros. Minha esposa e meus filhos. Depois estava saindo do trabalho. Gente, é isso. É isso. É isso que nos mantém unidos. Nós temos que, o amor, saber que é um exercício. O amor é um exercício. A gente começa só a olhar o lado negativo do outro, vai acumulando um monte de coisa. Aí a gente começa a falar assim: eu já estou cansado. Eu já estou cansado. Por quê? Porque só acumula a parte negativa. Eu lembrava no curso de noivos, né, que alguns estavam presentes, no curso de noivos, assim, às vezes a gente vai conversar com um casal que está precisando. Isso eu não conversei aqui não posso falar. Aí minha esposa chega e fala assim, um monte de defeito do marido. Nós falamos um defeito do marido, um monte de defeito. Eu já perguntei uma vez assim, mas teu marido não tem nenhuma qualidade, não? Você casou com o fim do mundo, né? O que foi que você escolheu? Nós temos que ver as qualidades que estão do nosso lado, mais do que os defeitos. É isso que vocês acham que Deus escolhendo o nosso pecado? Se ele vê só o nosso pecado, ele estava lascado. Certo? Se estava lascado se Deus olhar só o nosso pecado. Mas Deus olha mais que isso. Deus olha as nossas qualidades. Deus olha essa questão, nós somos seus filhos. E quando Deus nos olha como filhos, Ele é o pai do filho pródigo. O filho pródigo estava comendo lavagem dos porcos. Estava todo sujo, todo rasgado. Deus olhou a feiura dele, a sujeira dele. Ele abraçou ele. Porque é o filho dele que estava voltando. E na nossa casa, não importa as feridas que quem está do nosso lado tenha. Nós temos que ser os primeiros a sanar, e não os primeiros a colocar o tempo lá e ficar mexendo. Também, filhos, um outro problema é a injustiça social. Nossas famílias passam por grande dificuldade porque hoje o pai sozinho não consegue mais manter a família, em muitas situações. O pai enfrenta dificuldade, então a mulher tem necessidade também de trabalhar, de ajudar a manter a casa. E assim sendo, os filhos muitas vezes são criados pela televisão. Isso faz falta. Eu já tive crianças aqui, eu cito para vocês, que diz assim, padre, eu queria muito ter meu pai e minha mãe, mas eu não consigo ficar acordado até 10 horas. Eu só vejo eles no sábado e no domingo, eu moro na mesma casa. Eu queria muito, mas eu não consigo ficar acordado até 10 horas. Entende? Porque levanta cedo para ir para a aula todo dia. Então, a injustiça social, ela causa também um abalo nas nossas famílias. E às vezes os pais chegam a atrapalhar até no final de semana. Às vezes exige isso. O pai está mostrando os problemas para a gente tentar achar soluções daqui a pouco. Também as deficiências da educação. O que acontece? Se eu não estou mais podendo estar presente em casa, eu não posso dar atenção, ou eu chego cansado, eu vou lá e ligo a TV na frente da criança e deixo ela ver TV para eu poder descansar. Ou eu ponho filmes. Eu não tiro aquele tempo para sentar com meu filho no chão e brincar com ele um pouco. Porque eu estou cansado. Porque eu não tenho tempo. E aí eu começo a ter uma educação em deficiência. Nós vamos dar uma educação em deficiência para as crianças. As crianças já não têm mais noção daquela presença ao seu lado. E também a falta de articulação na igreja. A gente deixa a missa por último. Nós deixamos a missa por último. Nós deixamos a nossa fé por último. Muitas vezes. E para a gente vir na missa no domingo com a criança é um peso, é mais fácil no shopping. Mas filhos, o shopping não vai ensinar a criança a honrar o pai e a mãe. O shopping não vai ensinar a criança a ser honesta. O shopping não vai ensinar a criança a ser uma pessoa de índole correta, uma pessoa de oração. Ele vai lá se divertir. Não é errado no shopping, mas o que o pai está dizendo é que nós temos que cuidar, porque se a gente ficar fazendo tanta coisa, a gente não traz a criança na igreja. Padre, eu não sei onde eu errei. Eu dei tudo para o meu filho, menos Deus. Pode dar tudo para as crianças, se não der Deus, eles serão capazes das piores barbaridades. Esses crimes que nós acompanhamos na televisão, no rádio, essas barbaridades todas é falta de quem? Falta de shopping? Falta de curso de inglês? Falta de curso de informática? Não, isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. É isso que faz falta. É isso que faz a diferença na vida das crianças. E também a deficiência do diálogo. A gente deixa de conversar. E quando não tem diálogo em casa, a criança começa a conversar com o pessoal de fora. Com os amigos da própria idade, vai ser aconselhado, vai buscar fazer, começa a pôr os pés pelas mãos. Nós temos que ter diálogo. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos e entre o marido e a mulher tem que ter diálogo. Cuidado para a gente não começar a viver um só pensando no outro e esquecendo de dialogar um com o outro. Temos que conversar. Quem que é o nosso melhor amigo? Não é a mulher lá de fora, não é o homem que joga bola comigo. Não, é minha esposa. É meu esposo, meu melhor amigo.
A gente tem que ser, sabe por quê? Porque São Paulo diz assim, não são mais dois, mas são uma só carne. Tá? Portanto, o problema do conflito. O que é necessário para a gente vencer o conflito dentro das nossas casas? O entendimento. Buscar o entendimento. Buscar resolver e não atacar. A separação, nós temos que lembrar da nossa união estável. Essa palavra não pode existir no nosso vocabulário. Não pode. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso nem cogitar. Eu estou com a pessoa do meu lado, se eu me separar. Deus, isso é uma tentação do mundo. A gente não pode aceitar. Essa palavra não existe no vocabulário católico. Não existe. Contra a falta de comunicação na família, qual é a solução? O dia. A gente tem que, por mais que estejam cansados, cheguem em casa e conversem. Quando a esposa perguntar como é que foi o teu dia, se já está cansado, eu sei que é difícil, mas converse um pouco com ela. Pergunta como é que foi o dia dela também. O diálogo ajuda muito. Não um monólogo. Ficar quieto lá na mesa, assim, cansado, eu falo, falando. Eu contava aqui no curso de noite que tem um problema grave. Os médicos provaram que o homem ele fala em média 4.000 palavras por dia. A mulher fala 7.000. Não, mas isso é antropologia. Aí o que acontece? Não é defeito. Mas o homem, quando chega em casa depois do trabalho, ele está cansado, ele já falou tudo, né? Então, ele já, naturalmente, ele não tem muito o que falar. A mulher ainda tem muita coisa. Então, às vezes briga por causa disso. O homem está cansado, discute. A gente tem que buscar se entender, dialogar, com tranquilidade, né? Entender que o outro está com um cansaço grande, mas dê lá o diálogo. A gente precisa se relacionar. Outra coisa, contra a insegurança, a segurança. Quantos lares abalados? Gente, uma casa construída na areia não dura. Quantos lares se sentem ameaçados por tanta coisa? O ciúme é fruto da insegurança e o ciúme faz mal danado. O ciúme é fruto da insegurança. Eu tenho dificuldade de confiar, ou em mim mesmo ou outro. Mas a gente precisa ter um lar seguro. As crianças têm que ser criadas em um lar seguro. Quando as crianças me procuram e falam, padre, eu estou com medo, meus pais acho que vão se separar. A infidelidade. Qual que é o remédio contra a infidelidade? É a fidelidade. Gente, maridos, tenham ódio só para as suas esposas. Elas não são mais como quando casaram, né? Mas elas são pessoas que vocês. A gente não casa por voto, casa com a pessoa. Certo? O voto vai mudar, os homens também vão mudar. Mas a fidelidade é o centro de tudo. Não olhar para fora, não querer buscar fora a compensação pelos problemas em casa. Resolva seus problemas em casa. Se você não vai conseguir resolver isso, o que você vai resolver? Dentro da sua própria casa. Outra coisa também, a ausência. Como que a gente vai resolver a ausência? Que às vezes não tem quase jeito. Com o companheirismo e a possibilidade. Pelo menos nos momentos que a gente consegue, vamos tentar ser companheiros. Às vezes passa a semana inteira fora, ou 15 dias, e quando a gente está junto, a gente não é companheiro um do outro. Cada um cuida só das suas coisas. Tem gente que vive em casa como se fosse separado. Também. Tem separações, digamos, brancas, né? Não aquela clara. Mas que vive assim. O companheirismo e a proximidade. O casal tem que ser próximo. Tem que ser próximo do outro. Outro problema é a indiferença. Como que a gente vence a indiferença? A indiferença é perigo. Se você quer ofender alguém, muito pior que brigar é a indiferença. A indiferença machuca. A indiferença dói. Alguém já foi indiferente com vocês? É pior do que brigar. Então, contra a indiferença, a atenção. Dê atenção para o outro. Dê atenção. Por que a gente deixa esfriar tanto as nossas famílias? No começo, lá do namoro, do noivado, era mil maravilhas, era eu te amo, era não sei o quê, meu docinho e tudo mais. Depois que essa velha, esse velho, fica assim. Para eu estar lá se brincando, mas eu para manter assim, acordado e para a gente pensar um pouco. Depois o docinho fica mais, terminar. Né? O que aconteceu? Antigamente estava um bombonzinho lá, tudo aquilo, e depois acaba tudo, dava uma flor no aniversário, né? A mulher lá botava um presentinho dele, a roupa para ele, né? Porque o homem não se liga muito em roupa, mas a mulher se preocupa em comprar roupa para o homem, né? Então, cadê tudo isso? Por que esfriou? Gente, a atenção não faz mal para ninguém. Ou vocês não gostam de receber atenção? Quem que não gosta de receber atenção? Todo mundo gosta de receber atenção. Nós precisamos receber atenção.
Como a gente gosta que alguém chegue e dê atenção para a gente, converse com a gente, quanto mais dentro de casa, que é o nosso ninho. E a falta de romance com romance, que tem que existir entre vocês. Tem que existir essa união dos dois. Outro probleminha é o ciúme, que o padre tinha falado, que é vencido pela confiança. Nós temos que confiar. Eu já vi muitos casais terminarem por causa de ciúme. Não existia nada. Mas o ciúme, ele é terrível. O ciúme é uma doença do espírito. E se a gente tem que combater com muitos atos de confiança. Outro problema é a superioridade. A superioridade é terrível. É um se julgar maior que o outro. Melhor. Pode não. O lar, marido e mulher tem que se deitar comigo. Respeito. Quando Deus fez Eva, tirou ela da costela de Adão. Não foi nem com o pé para ser pisada, nem da cabeça para mandar nele. Os dois são iguais perante Deus, são filhos de Deus. Isso não é contra a doutrina, não. O esposo tem sua missão dentro de casa, a esposa a sua. Aí a missão muda. Mas perante Deus, os dois são amados. E se Deus nos ama iguais, quem somos nós para não amar? Se Deus, que é todo poderoso, ama a gente assim, quem somos nós? Por isso a igualdade. Respeito à dignidade do outro. Às vezes, entre marido e mulher, existem momentos onde um tem que também respeitar as vontades e os problemas do outro. Gente, respeito tem que ter. Tem que ter. Até nas relações de casal, tem que ter. Tem que ter respeito. Tem que também isso dos dois lados. Certo? A gente lembra aqui da vivência da Sagrada Família. E também a dominação é vencida pela justiça. Um não querer dominar o outro. Tem muitos homens que brincam assim. Lá em casa eu digo uma palavra, sim senhora. A gente tem que ser companheiro. A palavra é companheirismo. Outra coisa, a rotina a gente vence pela criatividade. A rotina é um perigo, tá? Você vai cair numa rotina terrível, vai enchendo de poeira o casamento, vai ficando todo empoeirado. Então, de vez em quando é bom quebrar a rotina. Fazer uma viagem só vocês. Entende? Deixa os filhos lá cavar no final de semana, saiam vocês. Sabe? Quebre a rotina um pouco. Vão jantar no aniversário do casamento. Será que vocês lembram aí do dia? Tenta lembrar, a mulher se lembra. Tenta lembrar o dia do aniversário. Vão jantar, o dia que vocês se conheceram. Vão jantar juntos. Faz alguma coisa para quebrar a rotina. Isso é bom. Vai dizer que vocês não gostam. Estou falando com vocês humanos, não pode. Outra coisa, o vício. Os vícios que tem dentro de casa também são um fator de destruição das famílias. Quantas famílias sofrem com a bebida, até com drogas. Os vícios não podem ficar com essa casa. Os vícios O homem lá tomar sua cervejinha, não tem problema. Agora não precisa tomar toda a cervejinha do mundo. Ou toda que está no freezer. Vai tomando enquanto não vê o fim, não para mais. Tem que tomar cuidado, tem que ter temperança nas coisas. Temperança é saber usar as coisas. Se a gente não sabe se controlar, é melhor cortar. É melhor a gente salvar a nossa família, certo? Do que se casar com um copo de álcool. Quantas esposas sofrem com álcool? As esposas não gostam de ter o marido com bafo de cachaça? Eu não gosto não. Sofrem. Por isso, temos que tomar cuidado com isso também. Com os vícios. Quanto dinheiro também jogado fora com os vícios. Às vezes a família passa quase necessidade e gasta muito dinheiro com bebida, com cigarros, com coisas, e a gente podia diminuir, conseguia poder ir controlando, ou até ficar livre disso totalmente. O melhor seria a gente ficar livre de todos os vícios. Assim, o padre quis dar uma introdução para vocês sobre a nossa pastoral, e a gente vai se pôr nos vícios pela independência, pela liberdade. A gente tem que ser livre. Quando tem um vício, a gente é escravo. O vício tem uma corrente que nos prende. Fala assim, não, eu sou livre, eu vou encher a cara. Não, você é escravo da bebida. Ela te escravizou. Você é livre quando você conseguir ser bom nesse mesmo. Nós temos que se ter nas próprias mãos. É isso que nós temos que se ter. O Fábio não está aqui hoje. Mas tem uma janelinha que eu queria mostrar para vocês. Vamos pegar uma janela aqui e dividir em 4. E é importante que a gente busque entender isso aqui. Na nossa família, na nossa vida, todos nós, cada pessoa, nós temos o eu conhecido por mim e por todos. Aquela pessoa que sou eu me conheço e que os outros conhecem de mim também. A outra janelinha é o eu que eu conheço, mas os outros não conhecem. Toda pessoa tem isso. Depois é o eu desconhecido de mim, que eu não conheço e os outros conhecem de mim.
Às vezes fala alguma coisa da gente e fala, mas eu fiz isso, eu sou assim, né? E o eu desconhecido de mim e dos outros. Nós temos que cuidar, porque essa janelinha ela trabalha um lado e outro. O melhor é que a gente consiga ser verdadeiro, que a gente consiga ser o que é dentro da família e fora dela. Uma pessoa transparente, sem segredos, sem sombra. O segredo faz muito mal no casal. Vencer isso aí.